Você sabe que a cantora Anitta, ela revelou que ela sente dor há 9 anos, né? Cólica e tal. E foi diagnosticada com endometriose e vai ter que fazer uma cirurgia. Aí, com isso, muitas pessoas começaram a procurar mais informações sobre a doença. E é por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui. Porque é importante a gente saber o que é, né? Você saber o que é. E imagina o desconforto de 9 anos com tanta cólica, com tanta dor. Talvez seja o seu caso. Então, preste atenção, porque endometriose é uma doença séria e incapacitante. Muitas vezes é mal valorizada em termos de doença, porque, por exemplo, os chefes têm dificuldade de até entender a mulher quando ela fala não tenho condições de trabalhar porque estou com cólica, mas ela pode ser incapacitante sim. Antes a gente vai ver um VT que a produção preparou. A endometriose é uma condição que pode ser muito dolorosa, causando sérias dificuldades na vida da mulher afetada. As cólicas muito fortes e as dores abdominais chegam a impedir que a mulher realize suas atividades cotidianas. A doença é crônica e não tem cura, mas regride com o avanço da idade em razão da queda na produção dos hormônios femininos. Vamos falar mais sobre o assunto? Claro que vamos! Vamos falar mais sobre o assunto e, se não tem cura, entender se tem tratamento, né? E como é que a gente pode fazer para conviver melhor com essa doença. E também tentar entender essa questão da cirurgia. Tá bom? E tudo isso a gente vai aprender com a ginecologista especialista em reprodução humana, doutora Carla Laconelli. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. É uma alegria te receber, viu? Tudo bem. Vamos lá tentar entender um pouquinho mais sobre endometriose, né? A gente já falou sobre endometriose outras vezes, mas eu sei que às vezes você não assistiu. Esse é o momento oportuno da gente entender essa doença. Pois é, eu ouvi você falando do caso da cantora, né? E ela demorou 9 anos para fazer o diagnóstico. O tempo médio é de 7 anos para diagnosticar essa doença. É uma doença que ela pode se manifestar diferente em cada mulher. Então, não existe um sintoma único que você possa dizer, isso é endometriose. Então, algumas mulheres têm cólica só no período menstrual, algumas têm cólica o mês inteiro, algumas mulheres têm dores lombares, dor para urinar, dor na relação, alterações intestinais também podem acontecer. Então, a endometriose é uma doença que tem esse nome, endometriose, mas ela se manifesta de diferentes formas e o médico sempre tem que desconfiar para sim fazer o diagnóstico, senão a gente perde o diagnóstico, a gente come bola, como se fala, né? Então, o médico tem que estar atento às queixas da mulher que está na frente dele na hora da consulta. Para chegar à conclusão do diagnóstico e poder fazer um tratamento, existe tratamento? Existe tratamento. Mas então, calma. Antes da gente falar de tratamento, vamos tentar entender como é que o médico descobre essa doença. Porque eu sei que também não é fácil, né? Eu até sei que existem especialistas, radiologistas especialistas em descobrir a endometriose. A gente até recebeu uma das radiologistas importantes nesse procedimento, que é a Luciana Chamier, você deve conhecer, e tem outros também maravilhosos. Conta um pouquinho pra gente, qual é o exame que vai identificar a endometriose? Tudo começa na conversa, na consulta e na anamnese, que é quando o médico pergunta à paciente o que ela sente. Com isso, o segundo passo é o exame físico, né? No exame físico, o médico palpa, faz uma busca, né, ativa através da palpação, do toque vaginal, para ver se encontra nódulos, retrações, alguma fibrose, que é isso que a endometriose acaba causando. Com essas suspeitas, mesmo que ele não encontre, mas a queixa seja muito característica, a gente pode partir para os exames de imagem. Os exames de imagem são 2 os principais, né? A ressonância com contraste e o ultrassom com preparo intestinal. Então, a mulher, antes de ir fazer o ultrassom, é um ultrassom diferente do da rotina. Não é aquele ultrassom que você vai lá, ver o abdômen. É um ultrassom direcionado para o diagnóstico de endometriose.
Então, tem todo um preparo para fazer e alguns médicos têm essa formação. Exames de sangue e, dependendo também da queixa, a gente tem que investigar a bexiga, tem que investigar o intestino, tem que investigar outras regiões para também não deixar passar alguma lesão que esteja ali, né? Olha lá. Agora, além de ser uma doença que causa um desconforto enorme, muitas vezes incapacitante, mal interpretada por muitos gestores, chefes, etc., até mesmo marido, né, a família, ela também pode levar a outras consequências, né? Ela pode dificultar a mulher de ter filhos? Pode. Uma das grandes causas de infertilidade feminina é a endometriose. E a endometriose, ela pode causar infertilidade ou uma subfertilidade de diferentes maneiras. Então, ela age tanto causando um ambiente tóxico, vamos dizer assim, na pelve. Então, ele pode mudar a sua imunidade, mudar as células que estão presentes ali, até causando inflamação, o que atrapalha do embrião implantar. Então, a endometriose também pode causar uma alteração das trompas. Elas podem, devido às fibroses, as trompas elas podem ficar assim tortinhas, sabe? E atrapalhar. Porque o nome da trompa, na verdade, pode ser chamada de oviduto, que é por onde o óvulo chega, é fecundado e o embrião chega no útero. Então, o oviduto é importantíssimo para a gravidez. É um dos órgãos mais importantes para que a gravidez aconteça. Então, já que estávamos falando de exames, eu vou falar de um exame essencial para quando a mulher quer engravidar e tem endometriose. É a histerosalpingografia. É o único exame que a gente consegue avaliar as trompas. Então, esse exame vai falar para o médico, dar uma ideia se está tudo bem com elas. Que nome difícil, doutora. doutora. Como é que é? Histerosalpingografia. Grafia, tá bom. Tá aqui, histerosalpingografia. Tá bom, diferente. Então, quando as pacientes olham esse nome no papel, elas falam, o que é isso, doutora? Que nome? Agora, toda doença, a gente sempre fala, e eu aprendi aqui, né? Quando diagnosticada precocemente, mais fácil é o tratamento. A endometriose é a mesma coisa? A endometriose é uma doença progressiva. Ela começa com alguns implantes, né, de endométrio em um local que é fora do útero, então no peritônio, que é a camada que reveste a pelve, em alguns outros pontos, e ela vai aumentando a inflamação ao redor, vai aumentando, causando lesões, retrações, cicatrizações, e ela vai progredindo. Enquanto a mulher estiver ovulando, produzindo estrogênio, a endometriose vai permanecer lá. Então, ela começa quando a mulher, quando a menina vira mulher, quando ela tem a primeira menstruação, é isso? É isso. Tá, antes disso, não. Antes disso é difícil, né? Porque, claro que a ovulação precede a menstruação, mas o início dos sintomas é na adolescência, geralmente. Você acha que é interessante que a mãe leve a filha adolescente, que tem muita cólica, para tentar investigar a possibilidade de uma endometriose? Eu acho essencial. As mães sempre... Acontece muito, às vezes a adolescente fica, tô com dor, e ela realmente está com dor, e dizerem a ela, é normal, menstruar dói mesmo. É normal ter cólica. Você vai ter que tomar um remedinho e vai para a escola. E às vezes está doendo demais. Tem que investigar, tem que ver por que está doendo tanto. Às vezes é uma endometriose mesmo. É normal ter cólica? O que é a cólica? A cólica é uma dor de um órgão que está, né, fazendo um movimento, uma contração. A menstruação é a saída do endométrio, né, para que outro cresça. Então, assim, você pode ter cólicas pontuais no período menstrual e geralmente essas cólicas, elas podem passar sozinhas ou com alguma medicação. Não é normal ter cólica muito forte. Cólica incapacitante não é normal. Ok. É mito ou verdade que a endometriose pode prejudicar a pele? A endometriose? Da acne. Mas não, essa
doença que dá mais sintomas cutâneos seria o ovário policístico. Então tá bom, já tirando aí a dúvida das meninas. Ontem me perguntaram, e tenho acne, será que isso é endometriose? Não, mais provável o ovário policístico. Sim, a acne ela aparece porque às vezes os hormônios mais masculinos podem estar aumentados, isso é mais frequente no ovário policístico, mas podem ser outras coisas também que devem ser investigadas. Bom, né? Tudo é sintoma, gente. Não dá pra estar convivendo com alguma coisa que tá te deixando desconfortável e ficar assim mesmo, né? Tem que buscar. Agora, vamos lá. Eu perguntei se quanto antes a gente descobre mais fácil é o tratamento. Agora, eu queria que a gente falasse um pouquinho de tratamento. Mas eu já preciso ir ali ou posso continuar aqui? Posso continuar. Vamos lá. Como é que é o tratamento da endometriose? A endometriose, ela é tratada sempre individualmente. Não existe um tratamento padrão para todo mundo. Então, a endometriose, assim, cada paciente vai ter o seu tratamento individualizado, né? Primeira coisa, estilo de vida. A gente precisa explicar para a paciente que essa é uma doença que causa inflamação. Então, tem que começar do básico, que é se alimentar bem, evitar comida processada, ter uma vida saudável, não fumar, pelo amor de Deus, né? Tabagismo piora. Então, começando com uma vida saudável, já vai ser um grande passo. Segunda coisa, existem tratamentos que são via oral, que são remédios que você pode tomar já específicos para endometriose. Existem também injeções que melhoram os sintomas, mas elas são indicadas para algumas pacientes, outras não, então isso tem que ser individualizado. E tem a cirurgia, que também é uma cirurgia individualizada, já que cada endometriose pode aparecer num lugar. Então, o mais importante é o mapeamento da doença. Essa doença ela tem que ser mapeada e a gente precisa identificar o tamanho, a localização, a profundidade das lesões para pensar na melhor estratégia. Perfeito. A gente ouviu e viu ali pelo VT que não tem cura para endometriose. É isso mesmo? Não tem cura? É isso mesmo. Não existe um remédio que você toma e a endometriose cura. A pessoa vai para uma cirurgia, por exemplo, a Anitta agora vai fazer essa cirurgia e a gente sabe, né? Cirurgia é invasiva, é desconfortável. A endometriose não vai ter cura. Talvez reapareça. A gente não sabe em quanto tempo, talvez ela tenha que operar novamente no futuro. Entendi. Mas nós temos que pensar na qualidade de vida da paciente. Se a gente fizer uma cirurgia que vai tirar todas as lesões e ela vai ter uma qualidade de vida melhor por 10 anos, 5 anos... Tá valendo a pena. Tá bom? E a gente tem que pensar também na fertilidade. Eu sempre falo isso. Uma coisa é tratar a dor da endometriose. Outra coisa é a paciente que tem endometriose, tem pouca... E tem paciente que tem endometriose e não tem dor. Só tem infertilidade. Então, a paciente que não tem dor e tem infertilidade, nós temos que pensar nos tratamentos de reprodução humana assistida, né, como a fertilização in vitro, e as pacientes que vão para a cirurgia, que são jovens e que um dia pensam em engravidar, a gente tem sempre que orientar a pesquisa da reserva ovariana, porque talvez ela tenha que congelar óvulos antes da cirurgia. Olha lá, ainda bem que a gente tem esse avanço da medicina, né? Porque aí a gente tem essas possibilidades. Porque imagino uma menina que tem tantos sonhos passar por tudo isso. Não é fácil, né? E já temos perguntas, porque todo mundo tem sua dúvida, né? Atenção a todas as perguntas, minha amiga, porque nós somos muito parecidas. Então, a dúvida de uma vai ajudar a outra, tá bom? Então, a gente vai aqui para o Video All já conferir a sua participação. Você que mandou pelo Instagram, muito obrigada. Ou mesmo que tenha sido pelo nosso WhatsApp. Rosmeire da Cunha diz, ele pode se espalhar pelos órgãos? A mulher fica com dificuldade para ser mãe? Nossa, ela fez várias perguntas. Vamos aos poucos. Pode espalhar pelos órgãos? Ela pode estar em diversos órgãos ao mesmo tempo. A paciente que tem endometriose pode ter endometriose no intestino, no ovário, na bexiga. Pode sim. Ok. A mulher fica com dificuldades para engravidar? Pode ter. A paciente com endometriose tem um maior risco de infertilidade. Tá. Pode ter risco para o aborto espontâneo? Dependendo da localização, então às vezes se ela está com a endometriose muito, vamos dizer assim, na linguagem que todo mundo entende, atacada, pode ter, sim. E aí ela pergunta, para terminar, como é que a gente fica sabendo se deve operar ou não?
aí é de acordo com o histórico de cada paciente, da dor, da intensidade da dor e do desejo de maternidade também. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada, Rosimeire, pela sua participação. É o Leonardo Alencar. Existe prevenção para a endometriose? Boa pergunta. Difícil essa pergunta. Existe prevenção de doenças em geral, então a gente tem que ter uma vida saudável, né? Começando por isso. Evitar ao máximo o uso de hormônios, evitar ao máximo tabagismo, obesidade, e é o jeito de se prevenir, mas é uma doença que pode aparecer e a gente tem que acompanhar caso comece a ter dor. Você falou evitar o uso de hormônios. As mulheres às vezes esquecem, mas o anticoncepcional é um hormônio. Deve-se evitar o uso de anticoncepcional, quem tem endometriose? Quem tem endometriose deve ter uma orientação em relação ao seu método contraceptivo. Existem métodos indicados para quem tem endometriose. Quem tem endometriose não pode tomar qualquer pílula, não pode. Tem que ver uma pílula indicada para quem tem endometriose. Quem tem endometriose pode usar DIU? É um dos tratamentos de endometriose, a colocação do DIU pode ajudar bastante essas pacientes. Qualquer DIU, o de cobre ou o DIU Mirena? O medicado. O medicado, que é o Mirena ou Kyline, né? Isso. Ok. Próxima pergunta, já vamos para a tela. É a Anne Beatriz. Quem tem SOP é endometriose? SOP é síndrome dos ovários policísticos. Fica mais propensa a desenvolver endometriose? Pode ter uma relação com a endometriose, porque a SOP tem relação com várias, é uma síndrome metabólica e às vezes os hormônios sexuais ficam bem altos nas pacientes que têm SOP, mas em algumas, né? Então pode ter uma relação sim com a endometriose. Tá, ok. Obrigada, Anne. Jaque Batista, tive endometriose e com 32 anos fiz uma esterectomia. Não posso fazer reposição hormonal. O que fazer? Primeira coisa importante, tirar o útero não cura a endometriose. Então, se ela tirou o útero e continua com os ovários, ela continua produzindo os hormônios sexuais, então não vai ter alterado nada. Agora, se ela fez uma cirurgia ampla e nessa cirurgia ela precisou retirar o útero e os ovários, realmente ela vai precisar de algum suporte, né? Existem várias maneiras de se driblar esses sintomas da menopausa, de maneira que não se use hormônios. Então, hoje a gente tem cremes vaginais, tem fitoterápicos, tem o laser vaginal, que pode ajudar muito na parte vaginal, né? De lubrificação. De lubrificação, né? Perda de urina. Existe uma síndrome urogenital que dá na menopausa. Então, fica tudo ressecado. E o laser ajuda muito a rejuvenescer essa área. Ok. Obrigada, Jaque. Próxima pergunta, Drica Lima. A endometriose pode levar ao câncer? Algumas lesões de endometriose, principalmente no ovário, elas podem ter algum componente que pode virar câncer, mas é muito raro. Portanto, assim, se você tem endometriose no ovário, o nome dessa endometriose é endometrioma e tem que ser investigado. Tá, joia. Aliás, acho que quando tem esse diagnóstico, investiga-se tudo, né? Pra saber direitinho. Próxima pergunta é da Nina Leanza. Quero engravidar e tenho endometriose. Como devo agir? Primeira coisa, Nina, você tem que ver a sua reserva ovariana. Tem que ver como estão os seus folículos, quantos óvulos você ainda tem no ovário e qual seria o melhor tratamento para você. Outra coisa, ver suas trompas. E também, gente, tem que ver o marido. Não é só ela, não. O marido também tem que ser avaliado porque é o casal que quer engravidar. Então, aí com isso, você vai saber o melhor caminho e o mais indicado para vocês dois. Perfeito. Hoje em dia a gente tem tanta novidade nessa área da reprodução humana, Muitas, de verdade. Próxima pergunta, obrigada, Nina. Juliana Pereira. Ter bastante fluxo de sangue no período em que está menstruada e menstruar por 8 dias pode ser endometriose? Sim, existe um tipo de endometriose que chama adenomiose, que é a endometriose que fica infiltrada no útero.
Esse tipo de doença, a adenomiose, pode dar um aumento do fluxo sanguíneo, que pode durar muitos dias e ter um volume bem grande. A endometriose, ela tem um prazo ou ela vai acompanhar a mulher até o fim da vida? Como eu falei, ela é alimentada pelos hormônios sexuais, que são produzidos quando a gente ovula. No momento em que entra na menopausa ou que tem que tirar os ovários por algum motivo, ela vai regredir, vai atrofiar e vai deixar de causar desconforto. Então, pelo menos até a menopausa, a mulher vai continuar, se ela não tratar, com todos os sintomas ruins da endometriose. É isso? Sim, sim. Muito bem, eu amei esse bate-papo, eu acho que foi extremamente útil, espero que você tenha tirado suas dúvidas, mas se você quiser mais informações, amei conhecer você, viu, doutora Carla? Adorei vir aqui. Vou passar os contatos dela, é Carla Iaconelli. Iaconelli.com.br, carlaiaconelli.com.br é o site. E o Instagram, segue lá, tem informações também? Tem muita informação sobre tudo relacionado à saúde feminina. Maravilhoso. Então é @dra.carla_iaconelli. Maravilha. 2 L's, tá? dra.carlaiaconelli. Aquele jeitinho nosso, né? Vai lá, segue a doutora Carla, deixa um carinho, porque eu sou muito grata a vocês todos, que eu sei que vocês têm uma agenda corrida de vir aqui e ajudar a população a entender aí esses sintomas. Obrigada. Um lindo final de semana para você. Pra você também. E até a Até mais. próxima. Tchau, tchau.